Seja mais do que bem-vindo para mais um devocional aqui no nosso canal, onde nós falamos de Bíblia, teologia, espiritualidade, onde você encontra mensagens de esperança, mensagens de conforto, você encontra também louvores, momentos de adoração, tudo para contribuir para que sejamos mais parecidos com Cristo, para que o nosso anseio ardente por Jesus cresça cada vez mais. Que a gente se reúne ao redor do fogo da presença de Deus, para contemplar a sua face, para contemplar e aprender de quem Ele é. Já desafio e o encorajo a você compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas que você puder. Se é a sua primeira vez aqui, já se inscreve para que você não perca nenhum conteúdo do canal. Todas as semanas a gente tem buscado postar conteúdos, sermões, devocionais, então para que você não fique de fora, para que você não perca, já se inscreve aí e ativa o sininho para você não perder nada, esse mecanismo de YouTube que, se você já está aqui, você já sabe como é que funciona. Quero trazer hoje uma mensagem que está lá em Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, a partir do verso 8, diz assim: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. A gente vai continuar a leitura, mas eu quero acompanhar contigo verso a verso, trecho a trecho, para que a gente não perca ou não deixe passar os nuances bíblicos e a aplicação do ensinamento bíblico para a nossa vida prática. Sabem, o ser humano ele é naturalmente um causador de problemas. Desde o Éden, o ser humano causa para si mesmo problemas. Então tem muitos problemas na nossa vida, tem muitas situações, muitas dificuldades que somos nós mesmos que criamos. Existe até um conceito na área de desenvolvimento pessoal chamado autorresponsabilidade, que é você assumir, nada mais é do que você assumir a sua responsabilidade perante os cenários da vida. É claro que muitos desses contextos, muitos desses conceitos de desenvolvimento pessoal, muitos deles afrontam diretamente o Evangelho, mas esse é um conceito interessante, esse é um conceito importante. Eu acho que a gente pode estudar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais para que a gente assuma a responsabilidade sobre muitas das coisas que acontecem na nossa vida. Porém, quando a gente enxerga a nossa trajetória, a nossa caminhada com uma perspectiva do Evangelho, com a perspectiva espiritual, quando os nossos olhares espirituais estão abertos, a gente percebe que muitas das coisas também que advêm, muitos dos desertos, não somos nós que escolhemos. Muitas das forças externas vêm, muitas dos problemas são forças externas. A gente vive hoje realmente sob uma guerra espiritual ao nosso redor, uma guerra invisível que é muito poderosa. Por mais que seja trágico o que aconteceu no Rio de Janeiro, por mais que seja trágico o que está acontecendo em Gaza, o que está acontecendo no Oriente Médio, existe uma guerra muito pior que já dura milênios, que é uma guerra espiritual, as forças do bem e as forças do mal. E nós estamos no meio desse fogo cruzado. Portanto, existem muitos problemas que advêm, muitas guerras que advêm que vêm de fora. E o texto mostra isso, olha só. E sucedeu que os amalequitas vieram atacar Israel. Até então, naquele contexto, não há nada que indique que Israel fez algo para merecer aquilo. Por mais que os juízos de Deus eles são recorrentes ao longo de toda a história do povo de Israel, naquele momento, simplesmente os amalequitas vieram. Como muitas vezes acontece também na sua vida. Muitas das vezes nós temos que lidar com amalequitas que vêm nos atacar. Isso não fala somente de pessoas, mas fala de situações, desertos, que nós vivemos, que não são escolha nossa. Existem quebras financeiras que não são por má administração. Existem turbulências no casamento que não são por erro de um cônjuge ou de outro. Então, precisa ficar claro para nós, enquanto na nossa caminhada espiritual, que existem problemas que vão se achegar até nós, que vão surgir, que vão brotar, que não são culpa nossa.
Mas existe uma perspectiva celestial em meio aos problemas. Existe uma perspectiva de eternidade em meio às tribulações. Então vamos lá. Josué, verso 10. Foi então para lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram no alto da montanha. Então observe que existem problemas que não são culpa nossa, não são responsabilidade nossa, e eu torno a dizer, existem coisas que somos nós mesmos que causamos. Existem situações na igreja, existem situações no trabalho, existem situações na família, que somos nós mesmos que causamos, e é necessário que a gente assuma a responsabilidade por isso. É necessário que se levantem homens que assumam a sua responsabilidade de sacerdócio. Mulheres, mães, que assumam a sua responsabilidade de sacerdócio. O que mais se vê hoje é uma geração, uma época marcada por falta de responsabilidade. Porém, existem aqueles que não advêm. E qual foi a postura de Josué? A gente viu sobre Josué na semana passada. Qual foi a postura dele? Ele então foi lutar contra os amalequitas. Por mais que muitos problemas não são de responsabilidade ou de culpa nossa, é desejo do Senhor, é um desejo do céu que a gente enfrente esses problemas, que a gente não fuja dos problemas, que a gente não dê desculpa, que a gente não se vitimize, que a gente avance. Timóteo, Paulo vai falar a Timóteo, né, inspirado pelo Espírito Santo nas Escrituras Sagradas, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de amor, poder e equilíbrio. É desejo do Senhor que, mesmo o problema não sendo criado por nós, mesmo tendo brotado, mesmo não sendo culpa nossa, que nós tomemos postura, tomemos posicionamento e enfrentemos esse problema. Enfrentar o problema tem a ver com estar comprometido. Comprometido não no sentido de compromisso, mas de você estar comprometido. Quando Cristo se encarnou e desceu essa terra, ele estava completamente comprometido. Podia dar errado, existia um risco alto. Você se colocar para enfrentar o problema tem a ver com se colocar em risco, e muitas das vezes a gente não quer colocar a nossa pele em risco. Então a gente vai para a igreja, a gente assiste culto, e a gente não se envolve com nada. Por quê? Porque eu não quero me comprometer. Não quero colocar minha pele para jogo. Só que existe uma guerra acontecendo, que os céus estão procurando aqueles que irão corresponder. Aqueles que irão olhar para os céus e se apresentar como resposta, como nós vimos na semana passada. Diante disso, existem aqueles que estão designados, que serão designados para o campo de batalha. E existem aqueles que, porém, mesmo diante da guerra, serão destinados para um outro lugar. Olha o que o texto diz. Josué foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram no alto da colina. Foram para um outro lugar. Foram para um outro ambiente. Peraí, mas a guerra está acontecendo aqui. A emoção de verdade está aqui. O cerne do problema está aqui. Para onde vocês vão? Eles foram para um outro lugar. Para onde que eles foram? O que eles foram fazer? Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Então Moisés, Arão e Hur subiram para o alto da colina, enquanto a guerra estava acontecendo. Só que o que eles estavam fazendo no alto da colina, por mais que não fosse no campo de batalha, tinha forte correlação. Enquanto Moisés mantinha suas mãos erguidas, Israel vencia as batalhas. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, quando porém as abaixava, verso 11, os amalequitas venciam. Então existe uma correlação clara, uma correlação bem clara. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, Israel vencia a guerra. Se Moisés por acaso cansasse e abaixasse os braços, os amalequitas começavam a tomar parte da vitória.
Percebe? Isso mostra. Por mais que existam problemas que não são nossos, situações que não somos nós que criamos, por mais que, mesmo diante de situações que nós não criemos, devemos enfrentar, não devemos lutar sozinhos. E essa é uma das grandes lições. Não sermos autossuficientes. Muitas das vezes, aquilo que a gente acha que é uma virtude, na verdade, é só uma máscara, uma aparência. Então a gente está ali na correria e está ajudando todo mundo, mas a gente não se abre para ser ajudado. Isso é uma falsa virtude. Já viu aquela pessoa que se entrega para todo mundo, que faz tudo para todo mundo e não faz nada para si mesmo, por si mesmo? Perde sono, deixa de comer, se desgasta pelos outros. Só que as escrituras vão dizer que um dos maiores mandamentos é amar ao seu próximo como a ti mesmo. Então existe uma perspectiva do Senhor Jesus que amemos a nós mesmos também. Então uma entrega que ela é somente para fora, sem autocuidado, coloca em xeque a motivação dessa entrega. Porque a perspectiva bíblica, o parâmetro bíblico é amar o próximo como a ti mesmo. É do amor próprio que flui o cuidado com o próximo. É até meio parece ser meio contraproducente a gente falar isso na era do individualismo. Mas existem muitos ministros, muitos pastores, muitos líderes, muitos membros de igreja, que estão se entregando, dando a vida pelo ministério, dando a vida pela igreja, estão se esquecendo de si mesmos, estão esquecendo da sua família, estão esquecendo de quem merece o cuidado deles. E isso coloca em xeque aquilo que você empenha enquanto ministério. Isso coloca em xeque aquilo que você empenha enquanto entrega. Coloca em xeque a motivação por trás daquilo. Será que é realmente por amor ao próximo? Ou será que é o desejo de autoaprovação? Ou será que é o desejo de reconhecimento? Ou será que a insegurança é tão forte que eu preciso da aprovação dos outros? Será que eu preciso da estima dos outros para que eu me sinta minimamente bem? Eu só me sinto amado quando eu sou útil. Cara, isso é contra o evangelho. Porque ainda quando éramos filhos da ira, o Senhor Jesus se aproximou até nós. Ainda que não fizéssemos nada para merecer, Ele se entregou. Ele que não precisa de nada, Ele que é autossuficiente em si mesmo, não somente nos criou, mas nos redimiu. Portanto, uma entrega externa pelo outro, que tem motivação em reconhecimento, em aprovação, ela ofende as Escrituras. O Evangelho, ele confronta exatamente a nossa autossuficiência, para que a gente entenda que não estamos sozinhos na caminhada. Não só não estamos sozinhos, como não devemos estar sozinhos. Em Gênesis 2:18, o Senhor Deus olha para o homem e diz: não é bom que ele esteja só. Moisés não fugiu da guerra. Moisés podia não estar no cerne, no meio de campo, no alvoroço, no meio das espadas, no meio das lanças, no meio das flechas. Mas o que ele fazia lá do alto tinha forte correlação com o que aqueles jovens estavam lutando ali embaixo. Isso também fala sobre o movimento de avivamento. O todo e qualquer derramamento do Espírito Santo, ele é geracional.
Eu tenho plena clareza de que a geração que vai vir depois de mim vai vir fazendo as coisas de um jeito diferente da qual eu estou acostumado. Os louvores que eles vão tocar, que eles vão compor, vão ser diferentes dos que eu estou acostumado hoje. A forma como... E observe que eu estou falando de formatos, eu estou falando de formato, não estou falando de essência. Eles têm princípios que não mudam, nosso Deus não muda, mas a forma de fazer sim. Portanto, eu tenho plena clareza de que vai vir uma geração depois de mim, que vai fazer coisas diferentes daquelas da qual eu estou acostumado. A forma como a minha geração está se movendo hoje é diferente a que a geração passada se moveu. E enquanto a gente continuar nesse embate geracional, o Espírito Santo não será derramado. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é derramado sobre velhos e sobre jovens. Os velhos sonham, os jovens profetizam. O Espírito é derramado sobre toda a carne. E em Êxodo, capítulo 17, a gente vê algo muito profético para a nossa geração, para a nossa época. Que nenhum movimento de avivamento ele se dá para uma geração só. Os mais jovens podem até estar no campo de batalha, mas eles precisam que os mais velhos estejam com as mãos estendidas. Portanto, você que é mais jovem, não descarte o que os mais velhos têm a dizer, não descarte o que os mais velhos têm a ensinar. Não se ache o dono da razão. Se envolva com eles. Eu entendo que hoje eu quero falar agora com você que é membro de igreja. Eu entendo que a gente procura ter cultos cultos e programações diferentes para atender as diversas gerações, adolescentes, jovens. Você vai em igrejas que tem culto para tudo, culto de casal, culto de... Eu entendo, mas tem que haver culto geracional. Tem que haver ajuntamento geracional. Não se isole. Porque o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. Josué não estava sozinho. Ele estava liderando um exército. E Moisés, o alto do monte, também não estava sozinho. Olha só a sequência do texto. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nele se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. De modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Moisés não ia conseguir sozinho. Josué não venceu a guerra sozinho. Dei spoiler, tá? Israel vence a guerra. Moisés não subiu ao monte sozinho. Moisés viu a sarça ardente. Moisés liderou o povo. Moisés abriu o Mar Vermelho, mas ele não subiu sozinho. Na hora de ouvir o conselho do Jetro, ele acatou. Muitas das vezes a gente fez tão menos, né? Viveu tão menos do que Moisés. E ainda assim a gente se coloca num lugar de autossuficiência onde a gente não aceita o conselho de ninguém. Onde a gente quer ajudar todo mundo para sermos vistos, para sermos reconhecidos, para sermos lembrados. Porém, e a gente não se abre também. Faz tudo para os outros, não nos abrimos para sermos vulneráveis, para sermos ajudados. Porque você não consegue ser forte o tempo todo, eu não consigo ser forte o tempo todo. Qual foi a última vez que você se abriu para alguém? Qual foi a última vez que você chorou diante de alguém? Eu sei que a gente está num contexto onde a gente tem que matar um leão por dia, muitas das vezes, mais do que um leão por dia, muitas das vezes a gente tem que mostrar o leão morto aí. Em meio a toda essa corrente que fala que a gente tem que ser forte.
O Evangelho nos convida a sermos fracos, a sermos pó, a reconhecermos que tudo que somos e temos é por causa dele. Ele, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, não se apegou nisso, pelo contrário, se esvaziou, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, morte de cruz, e por isso o Pai o exaltou à mais alta posição. Que haja em mim e em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O movimento de avivamento, ele não acontece sozinho. Pare de lutar sozinho. Reconheça suas fraquezas. Reconheça que você precisa de Cristo. Reconheça que você depende de Cristo, que você precisa das pessoas. Do jeito que você está, para a gente fechar esse nosso momento devocional, eu convido você a fechar os seus olhos. Aonde você estiver agora neste momento, da forma como você conseguir, para que juntos oremos e conversemos com o Senhor. Querido Jesus, estamos cansados de correr sozinhos. Estamos cansados de ser autossuficientes. Por favor, que o poder do Evangelho, que o poder da graça, essa graça empoderadora, caia sobre nós, que o teu sangue caia sobre nós, desfazendo as amarras, desfazendo a arrogância, desfazendo a prepotência, entendendo que precisamos das outras pessoas, entendendo que não podemos caminhar sozinhos. Desde o Éden, desde quando tudo era perfeito, não era bom. Diante de todas as coisas que eram boas, diante de tudo aquilo que o Senhor Deus olhou e falou, nossa, isso aqui é muito bom, havia uma coisa que não era boa, e essa era uma coisa de que o homem andasse sozinho. Leva-nos a um lugar de humildade, de vulnerabilidade. Encontre o seu prazer em nós, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Espero que você tenha sido abençoado. Eu vejo você no nosso próximo conteúdo.